Olá, ouvintes do podcast São Paulo Sonha, aqui é Raul Justilores e hoje a gente vai falar sobre jovens arquitetos. Tem um número interessante para os ouvintes, há 150 mil arquitetos no Brasil, dos quais 60% deles têm menos de 40 anos. E acreditem, muitos arquitetos no Brasil são chamados de jovens, têm essas primeiras grandes encomendas, quando tem 45. Com 45, muita gente no Brasil ainda é jovem arquiteto. Há um drama aí na profissão e que eu quero explorar bastante com os meus dois convidados aqui, arquiteto Nildo José, arquiteto Flávio Castro, os dois formados no Mackenzie, os dois muito jovens, depois se eles quiserem, eles que falem a idade, mas já muito premiados e com muito trabalho, apesar de um cenário adverso. Antes de passar a bola para eles, eu queria lembrar que quando eu escrevi o São Paulo nas Alturas, uma das coisas que me chamou a atenção é que o Davi Libeskind, o grande arquiteto Davi Libeskind, projetou o Conjunto Nacional aos 26 anos. Foi lá com a cara e com a coragem, bater na porta certa, na hora certa, que o José Tijoux precisava de algum projeto grandioso para aquele quarteirão na Avenida Paulista. O Giancarlo Gasperini, com apenas 29 anos, ganhou o concurso e projetou o conjunto metropolitano da famosa Galeria Metrópole. Ele tinha só 29. E o João Kohn tinha 21 anos, quando virou incorporador, construtor, era aluno do Mackenzie, estava no 4º ano, quando fez o edifício Primavera, na Peixoto Gomide. Até hoje, um dos prédios mais bonitos dos Jardins, ele tinha 21 anos. E mudou demais esse cenário, por isso que eu queria aí a minha primeira provocação. Como vocês conseguiram trabalho, prêmios, se impor na profissão, apesar de todas as dificuldades que a gente falou? Eu acho que a arquitetura é uma arte, né, muito mais do que uma profissão, que está muito ligada à sensibilidade. E acho que, como toda arte que está ligada à sensibilidade, acho que idade realmente é algo completamente desprezível. Assim, você pode ter um pianista com 10 anos de idade. Você pode ter um bailarino com 15 anos de idade, Billie Eilish e por aí vai. Então eu acho que, claro, que a gente precisa, além de ser uma arte, tem uma técnica por trás. E a gente precisa ter essa base dessa técnica, né? Mas, acima de tudo, eu acho que a sensibilidade é o que tem que falar mais alto. Quando um arquiteto projeta, seja um edifício, seja interiores, eu acho que é por trás da sensibilidade que realmente a gente ganha pontos. Então eu acho que num cenário extremamente cheio de concorrentes, extremamente adverso, eu acho que, no meu caso, a sensibilidade foi um ponto que saiu na frente, sabe? Um ponto de largada. Ouvir aquela voz do interior da sensibilidade, de você fazer realmente aquela ideia, aquela criação, aquela criatividade que tá gritando ali dentro e ter coragem de executar, né? Então eu acho que foi um ponto realmente que tentou se destacar realmente da curva. Olá, ouvintes, aqui é o Flávio Castro. Olá, Raul, obrigado pelo convite. Olá, Nildo. Seguinte, acho que com o que o Nildo começou falando, eu também me identifico, né? Eu tô com 36 anos e não me lembro de ter pensado ao longo da minha vida ter outra profissão, né? Desde pequeno você se percebe com uma certa vocação, com uma tendência a gostar de certas coisas que te impulsionam para essa profissão. Então, as coisas vão acontecendo cedo, as coisas vão acontecendo rápido, mas de uma forma muito fluida. Não é nada forçado, não tem nada que tenha sido sofrido, é uma coisa natural. Então, assim, você se pega, de repente, pensando na tua infância, você lembra que aos 8 anos de idade você fazia maquetes, né? Ou que, de repente, numa aula de artes da escolinha, você tinha ali um dom e você sentia que aquilo era a sua área. Então, por diversos fatores, você vai se impulsionando, se motivando, automotivando e cada vez mais, num ciclo vicioso, né, do bem, você vai querendo ir atrás e desde muito cedo você tem certeza do que você quer. Então, é um pouco por esse caminho, assim, que a gente, desde muito cedo, sabia o que
gostaria de fazer e, obviamente, não só por uma questão de vocação e depois de técnica, entrou em faculdade, depois continuamos a fazer cursos, então é uma linha ascendente onde você, de fato, não sente que você está sofrendo, é natural, é um pouco por aí. E como vocês conseguiram tantos clientes e clientes que deem liberdade a vocês para fazer aí projetos diferentes nesses primeiros anos de profissão? Como eu estava brincando antes, tem arquiteto que chega aos 40, 45 e está mega frustrado com a profissão e está fazendo algo que às vezes não acredita. Pelo que eu conheço de vocês realmente já fazem, já tem a sua assinatura, a sua linguagem. E como vocês conseguiram esse feito? Eu acho que tem uma coisa que... Primeiro que a gente tem que ter personalidade forte de negar também algumas coisas, né? É importante a gente fazer sempre o que acredita e não se deixar também comprar muitas vezes pelo dinheiro, né? Porque é claro que a gente precisa pagar conta, todo mundo precisa pagar conta. Olha o boleto. Olha o boleto. E como jovens, a gente tem um desafio realmente de se sustentar, de começar a carreira, né? Mas eu acho que é muito importante, o primeiro passo é a gente ser sempre fiel a nós mesmos, né? O segundo passo e momento que eu acho muito importante é a gente, na hora que faz o projeto e na hora que a gente cria o novo e a gente está sendo fiel a nós mesmos, é a gente fazer o diferente, né? Porque eu acho que, a partir do momento, eu acho que é uma linha em comum, inclusive, no meu trabalho, Nildo, com o trabalho do Flávio, é realmente a gente criar o novo, tentar fazer o diferente do que o mercado está se propondo a fazer. E eu acho que essa história de você criar um novo e de você projetar realmente o diferente faz com que você se destaque da massa, né? É claro que é difícil no mercado de crise. Eu falo que a crise, na verdade, que existiu, né, durante um processo muito importante do nosso crescimento profissional, e ainda existe, ela, na verdade, ela funciona também com uma porta, com uma oportunidade, né? Daquela pessoa que queria contratar um arquiteto renomado e está num momento de crise, ou seja, não tem o dinheiro, o montante suficiente para contratar esse arquiteto renomado, contratar um jovem arquiteto. Então, é um momento de porta também. Então, eu vejo, na verdade, como uma oportunidade, né? E os clientes, como você os convence? E os descobre também, né? Claro. Não é esperando, né? Ou seja, você não fica esperando cair no colo, que realmente isso não vai acontecer. Como o Nildo falou, a gente tem aí uma competitividade, a gente tem muita gente no mercado, então realmente você precisa ter um diferencial. Caso contrário, isso não vai acontecer. O arquiteto tem que ser um bom vendedor. Também. De si mesmo. Aliás, até como crítica aqui, eu deixo as questões dos ensinamentos na escola de arquitetura, né? A gente já tem aí 15, 14 anos de formado, né? Eu, pelo menos. E a gente percebe que nada mudou em relação a esse ponto específico, que é a falta de ensinamentos complementares à profissão de arquiteto, né? A gente tem aí, deveria ter noções de marketing, noções de promoção pessoal, noções de administração, noções de empresa, né? Porque no fim das contas, se você de fato não quer se inserir dentro de uma empresa com uma certa hierarquia e numa massa e fazer o seu, né, que acho que é um sonho de vários arquitetos ter uma produção autoral, você precisa realmente ter uma empresa e... Como abrir seu negócio. Exato, e por consequência você precisa saber disso. Então, como a gente... no começo da conversa a gente tá falando, é tudo muito da vocação e sensibilidade, se a gente não tem esse outro lado também, não vai. Então, tem que saber fazer isso. Se a faculdade não ensina, a gente tem que buscar cursos ou, de uma certa maneira... Empreendedorismo, gerenciamento... Exatamente. Porque, como o cliente não cai no colo, ele não vai atrás de você só porque ele achou aquilo bonito. Ele vai atrás de um pacote. E esse pacote inclui atendimento de empresa, inclui prazo, inclui uma série de questões que contam. Então, o que deve ser feito, eu acho que assim, desde sempre você saber que você não pode parar.
Eu acho que a gente tem algumas ferramentas, por exemplo, as redes sociais, que servem muito bem como um espaço de prospecção de clientes, né? E é uma ferramenta relativamente nova, né? Totalmente. Então, assim, eu acho que o arquiteto jovem poder mostrar seu portfólio por meio das redes sociais, seja Instagram, Facebook, por aí vai, é uma porta realmente de prospecção de clientes, né? Então, é um momento de você mostrar seu trabalho, mostrar seu estilo e mostrar, olha, eu vim fazer isso aqui, é por isso que eu tô aqui. Entendeu? É o que eu vejo de arquiteto nas redes sociais que postam foto do gato, das férias, do almoço ou do jantar bacana que foram e não mostram seu trabalho. Nem que sejam croquis, desenhos, assim, o que é que você está fazendo, o que você sonha fazer, né? A questão da rede social, como é novidade, cada vez menos, mas na época era muito novidade, bagunçou muito a cabeça das pessoas. Exato. A questão do limite entre vida privada e vida profissional, ele ficou super diluído, o limite ficou muito diluído e, obviamente, cada um lidou como quis durante um tempo e sem saber muito onde ia dar. Agora, depois de uns anos, a gente sabe mais ou menos, viu o que acontece e as pessoas fazem escolhas sobre o que querem mostrar, né? Não é legal você estar vendo um projeto de arquitetura e na foto seguinte tem uma foto super pessoal, ou seja, tem uma curadoria aí por trás que, se não é a própria pessoa que faz, tem orientações para isso. Então fica um trabalho um pouco mais frio ou um pouco mais íntimo, dependendo do que ali está sendo postado. Mas eu ainda acho que é um campo muito novo e cada um aí tá tomando um rumo diferente, né? Eu acho que, além de ter essa questão que, por exemplo, eu separei o meu pessoal do meu profissional. E mesmo o meu pessoal é extremamente profissional, porque eu vejo que as pessoas seguem os dois no final das contas. Eu acho que tem que ter esse cuidado, de fato, que nem o Flávio falou. E acho que também que tem a ferramenta, assim, a gente tem 3Ds hoje, extremamente realistas, né? E a gente aprendeu a fazer isso durante o período de faculdade. E é uma ferramenta diferente do que tinha na arquitetura há alguns anos atrás, né? Então você consegue mostrar, por exemplo, a sua capacidade de arquiteto, de projetar, através de um 3D extremamente realista. Você pode fazer um prédio, você pode não ter o cliente daquele prédio, mas você, como jovem arquiteto que está completamente sem ter o que fazer, por exemplo, no início de carreira, você pode projetar um prédio, né, e ali postar nas suas redes sociais e mostrar o que você pode fazer. Eu acho que é uma forma de mostrar portfólio também, né? Acho que a gente tem outras ferramentas hoje, além necessariamente de um cliente, né? É um começo, entendeu? Claro, não. E esses 3D, alguns renderings, aproximam o leigo da arquitetura, né? Às vezes muitos arquitetos desenham para os outros arquitetos olharem e entenderem, né? Ou pior ainda, né? Eu acho que é um mito, né? Aquele rabisco no guardanapo. Gente, o rabisco do guardanapo dá certo em 1 milhão, né? Aliás, o rabisco no guardanapo mal executado pode ser uma tragédia. Então é bom a gente ter esse poder de visualização. Mas ninguém vem de graça neste podcast e a ideia do São Paulo Sonha é justamente tentar compensar o déficit de sonho, o ceticismo, até o cinismo com o qual a gente trata São Paulo, né? Achar que nada vai dar certo, nada vai mudar ou nada vai melhorar. Acho que a ideia é justamente converse com os especialistas e descubra que coisas a gente poderia fazer de forma diferente. Queria começar com o Flávio te perguntando, hoje você tem dinheiro, poder, o ouvido do prefeito, o ouvido do governador, o poder judiciário não vai barrar as tuas ideias. Que coisas você adoraria tirar do papel? Olha, cidade de São Paulo é gigantesca, né? Tem aí uma dimensão muito maior do que muitos países e, no fim das contas, a gente tem uma complexidade inerente, não só urbana, mas em relação à questão social, questão política, né? Que a gente está passando por um momento um pouco complicado. Então, realmente, uma só questão ou um gesto apenas na cidade realmente não funciona. É um conjunto de atitudes, é um conjunto de posturas, onde, na verdade, o que eu mudaria e que eu acho que realmente faria com que várias outras delas, por tabela, mudariam também, é mudar um pouco a mentalidade. A mentalidade das decisões perante a cidade, ou seja, primeiro que a gente prioriza o automóvel de uma forma completamente errada há milhões de anos e isso ainda acontece dessa forma.
né? Então, isso por si só eu acho que já mudaria muitas outras questões. E a mentalidade onde a priorização do pedestre, da pessoa, cidade para a gente, onde não é o que a gente presencia ainda aqui na cidade de São Paulo. Então, de uma certa forma, assim, né, muitos arquitetos costumam criticar o mercado imobiliário como meio vilão e tudo mais. Eu não vejo de uma forma tão dramática, eu acho que faz parte do jogo, mas de uma certa forma limitar essa liberdade total que existe, onde isso é prioridade em detrimento à qualidade urbana, né? A gente tem aí milhões de exemplos que a gente pode seguir de cidades com contextos políticos e culturais similares ou não, né? Algumas cidades europeias, mas assim, temos muitos exemplos para seguir e parece que a gente continua insistindo em alguns erros, né? Sistema viário, a gente ainda continua muito fazendo coisas relacionadas ao carro, não tem espaços vazios. Então, eu acho que eu iria um pouco por aí. Nildo. Bom, eu acho que, assim, ao contrário do que também muitas pessoas falam, e também que o Flávio acabou de pontuar, eu acho que São Paulo é uma cidade que tem uma série de potenciais completamente desaproveitados, né? Oba, vamos lá. Otimistas. Eu sou extremamente otimista. E acho que a São Paulo também que eu tô vendo nascer, desde que eu tô morando aqui, eu moro em São Paulo há 13, 14 anos, eu tenho visto uma cidade nascer extremamente interessante, né? E a cidade que é muito próxima da cidade que eu estudei em planejamento urbano na faculdade, né? É claro que eu vejo essas séries de potenciais aí, gritando na minha mente, gritando na mente também de uma série de outros arquitetos, mas eu acho que a cidade ela precisa primeiro de um ponto, o primeiro ponto que eu acho é a mudança da mentalidade realmente geral, não só dos arquitetos, mas também dos políticos, da população e dos seus frequentadores mesmo, né? Da cidade mesmo, né? Então, quer que eu já fale já umas coisas? Aproveita, olha, o prefeito escuta esse podcast, aliás, ele gravou também esse podcast, vários incorporadores escutam, alguns vereadores também, então manda o teu recado. Bom, eu separei alguns pontos, né, que eu penso da SP Sonha. Primeiro ponto são as áreas inferiores do viadutos que são nobres, bem localizadas, em importantes eixos da cidade, mas que ficam completamente marginalizadas pela escuridão do sol e da sociedade. Por exemplo? A gente tem o eixo Dr. Arnaldo Paulista, perfeito. Aquele viaduto que tem ali. Aquele buracão, Rebouças, Arnaldo. Que é um espaço extremamente importante da cidade, é um brinco, né? É um eixo extremamente importante e que eu passo por ali e eu vejo uma escuridão total. Seja dos seus frequentadores, ou seja até não tem pedestre praticamente, quando tem, são as pessoas que vivem os sem-tetos, né? Então, eu acho que falta ali uma série de atividades que faz com que aquele espaço, que é um brinco, que só tem um único problema, que é a luz do sol que não entra, que seja realmente utilizado, né? Então, talvez câmeras, banheiros, comércios, limpezas fixas, poderiam entrar ali galerias de arte, que como a gente não tem entrada do sol, os quadros, eles estão praticamente protegidos, eles podem ficar expostos para as pessoas, né? Entrada de pedestre, porque ali praticamente não tem entrada de pedestre, né? E ser tudo mais gentil ali, né? Eu acho que o barulho, muitas vezes, ele é insuportável por conta das buzinas e tal. Por que não fazer um tratamento acústico nesses lugares, né? É simples, é um tratamento... É claro que é oneroso, mas é simples, né? Então, eu acho que é transformar esses lugares... E tem outros também viadutos espalhados pelas cidades, em pontos extremamente importantes, como ali embaixo, por exemplo, do Minhocão, né? E que a gente poderia ter cafés, livrarias, a gente poderia ter algumas outras situações que poderia estimular o comércio, a passagem do pedestre, né? E poderia realmente transformar esses lugares em espaços mais bonitos também, né? Porque eu acho que é muito importante a gente também ver a cidade não só como um uso, mas também como beleza, né? Claro, não, a gente tem que pensar que a cidade pode nos estimular visualmente, né? Eu sempre brinco, né? Como uma criança que vive em Tóquio ou vive em Barcelona, no dia a dia está exposta a lugares belos. Exato. E isso aí, por osmose, ela nem precisa estudar arquitetura, nem precisa comprar livros de arte. Ela, por osmose, ela vai se acostumar à beleza. A gente não pode dizer o mesmo de uma criança que nasce na maior parte da Grande São Paulo. Então esse aí é um grande desafio. A beleza realmente impacta.
né? Quando a gente fala assim, a beleza é subjetiva, eu não acredito. Eu acredito que realmente ela você tem receitas de beleza, e eu acho que realmente na cidade de São Paulo ela é deixada de lado em virtude da priorização de outras coisas. Parece que é um pouco o acaso. É o supérfluo quase, né? Exato. Claro. Parece um luxo, né? Quando você fala, vou fazer algo ou vou pensar em algo belo. É coisa de arquiteto, né? Claro. E no fim das contas, não. Eu acho que impacta diretamente a vida de cada um. Beleza, eu acho que é consequência de uma boa composição, seja urbanística ou de uma residência ou de uns interiores. Tem uma receita para isso, né? Então, parte dela vem da sensibilidade, parte vem realmente do que você estuda muito para chegar naquele resultado. E a cidade, obviamente, é palco disso, né? A gente vai do macro ao micro, a gente vai de uma sala de uma residência até um parque ou um eixo urbano completo, onde as composições são necessárias. E a beleza, ela é super importante, né? Ela te traz bem-estar, ela te faz querer estar ali, você se sente parte daquilo. Então, no final das contas, assim, os lugares de permanência dentro de uma cidade são super importantes, que sejam alvos de projetos, que sejam pensados para as pessoas, por pessoas, e que isso seja discutido, né? O Nildo comentou agora sobre o eixo da doutora Arnaldo, o Minhocão. O Minhocão, inclusive, foi pauta aqui de várias discussões, né? Sim. Já teve, inclusive, um projeto ali no Minhocão que foi por iniciativa privada, mas que não foi pra frente, né? Claro. Eu tenho meu escritório ali na General Jardim, coladinho, perto do Minhocão. Então, eu presencio ali no dia a dia o que acontece, e nos últimos anos eu tenho percebido, inclusive, uma piora por uma questão social que aconteceu no ex-prefeito agora, que fez uma intervenção muito forte ali na Cracolândia, né? E essas pessoas realmente elas foram pulverizadas na cidade, e ali a região do Minhocão é uma das grandes onde eles estão, e isso, enfim, gera um ciclo vicioso ali de um lugar realmente tenso, né? Então, assim, tem as intervenções, como o Nildo falou, que a gente precisa pensar que são urbanísticas mesmo, né? Mas também tem o lado social, tem uma área muito mais... um tema muito mais complexo de se lidar para que aquilo realmente comece a ser repensado, e daqui, sei lá quantos anos, a gente consiga recuperar aquilo que nunca devia ter sido feito, né? Claro. Aliás, o Flávio falou aqui que a beleza ainda é tratada como luxo. Eu acabei me lembrando, né? Até prédio de luxo em São Paulo normalmente é feito com massa corrida bege. E prédios de escritórios das maiores empresas, os maiores bancos, tem assim um revestimento espelhado o mais barato possível. Então, até para quem diz que é luxo, investe na verdade no barato, né? Mas eu tô tenso, que eu tô vendo que o Nildo tá com uma lista. Ele tá com uma lista e a gente só deixa ele falar do viaduto da Paulista. Por favor, Nildo. Não, mas eu acho que a gente pode ir conversando claro, e eu vou adicionando os Eu sou itens. bem mal educado, eu vou interrompendo vocês. Mas eu concordo numa plenamente boa. contigo com essa história da beleza também, de que, por exemplo, os prédios, às vezes... O que a leitura de beleza que a população faz no Brasil, e principalmente em São Paulo, é muito errônea mesmo, né? E a beleza, ela não necessariamente... eu falo que a beleza está em todos os lugares, se você souber realmente utilizá-la, né? E a gente, em São Paulo, a gente parece que está correndo da beleza, né? A gente tá vivendo um momento muito crítico na arquitetura mesmo, seja em relação ao planejamento urbano, ou seja em relação ao projeto arquitetônico de interiores e tudo, porque tem um eurocentrismo muito forte. A gente parece que a gente ainda é colonizado de certa forma, e a gente precisa cada vez mais ir em busca das nossas raízes e para ratificar mesmo a nossa beleza, né? Eu acho que a nossa beleza está realmente na nossa essência cultural e no nosso país de fato por fora, seja Bahia, seja Nordeste, como um todo, seja região Sul ou seja Amazônia, como eu estava lá passando essa semana e vi isso muito forte.
Vamos para o segundo pra item? listinha do Nildo. Bom, eu penso que assim, fiquei pensando também em outros itens de intervenção em São Paulo que eu sonho. E a gente fala muito do Ibirapuera, né? Que o Ibirapuera realmente é um pulmão na cidade de São Paulo, assim como outros parques, Vila Lobos e o Parque do Povo. Eu acho que o Ibirapuera fez isso muito bem feito, que foi criar algumas ativações dentro do parque, né? Seja o teatro, seja os museus, mas eu ainda acho pouco. Tá? Eu acho que é um pulmão, é um espaço verde que a gente tem ali, uma área de doação mesmo para a cidade, mas que ainda faltam outras ativações, né? Eu acho que faltam livrarias, faltam bibliotecas, faltam outros restaurantes. Eu acho que os restaurantes que tem no Ibirapuera, as concessões que foram criadas de café, são muito tímidas, né? Acho que nunca são um destino. É sempre, tô no Ibirapuera, tô com fome, vou parar aqui. Nunca é sair da minha casa para ir no Ibirapuera ter um almoço gostoso, né? Eu acho que falta isso naquela região e em outros parques também, seja no Vila Lobos ou seja no Parque do Povo e por aí vai, né? Eu acho que falta também lá no Ibirapuera coworking. Eu acho que a gente está passando por um processo a nossa geração é uma geração colaborativa. E eu acho que falta a gente criar alguns espaços de coworking, de estudo, em conjunto, doados mesmo pela cidade para o povo, né? Porque são nesses espaços que algumas startups elas acontecem, que algumas ideias elas acabam sendo estimuladas e acabam sendo co-criadas, que são criadas por mim, pelo Flávio e por outro arquiteto, por exemplo, né? Então eu acho que falta esses espaços na cidade de doações, né? E as pessoas falam, mas o Ibirapuera ele tá sempre cheio de gente. Tá, nos finais de semana. Vai lá agora, na quinta-feira, nesse horário e vamos ver se tá cheio de gente. Não tá. Na verdade, os espaços eles estão sempre cheios de gente porque a gente tem uma carência enorme de espaço. Exato. Né? Não porque ele é uma Até excelência... o Largo da Batata fica cheio. Exatamente. A Praça Roosevelt fica cheia. Não Exato. necessariamente ganhou um prêmio de urbanismo e arquitetura. Eles estão lá aliás, por uma falta de opção, ou seja, é o que tem e como não tem nada além daquilo, vamos pra lá. Exato. Mas não porque aquilo ali realmente... Lembrando o rodoviarismo que o Flávio citou no início da conversa, o Ibirapuera é um caso clássico, né? De um parque sufocado Ele é uma ilha. por vias expressas, é uma ilha. Assim, se você é pedestre, logo cidadão de quarta classe, você no máximo tem uma passarela que você tem que andar 1,5 km. Não passe por ela de noite, porque você vai ter medo. Mas Exato. Assim, é um lugar para se chegar de carro, né? É um lugar de carro e tanto é que isso é muito notório, né? Quando você bem falou dos fins de semana que enche muito, a quantidade de ônibus fretados que vêm de longe e onde querem ir para o parque, ter ali um momento de lazer no fim de semana e não tem como acessar com transporte público. Então, você acaba... Não tem metrô. Não tem metrô. Não, e para piorar, todas aquelas residências que estão em volta meio que reclamam também daquele assédio todo no fim de semana, sendo que aquilo é da cidade. É uma ironia fabulosa que o maior parque da cidade é cercado por casinhas. Exato, Então, exatamente. aonde tem muito prédio, logo onde tem muita gente morando, não tem parque. Claro. Mas onde a gente faz parque, as leis municipais densidade é exigiram baixíssima. uma densidade super baixa. Então, mora pouca gente. Aliás, muitas daquelas casas estão até vazias, né? Agora, o pior ainda, eu acho, é o acesso. Claro. Mesmo o Paraíso, que é um bairro assim mais populoso, em tese é vizinho de Ibirapuera, ou a Vila Mariana, tenta sair do Paraíso ou da Vila Mariana e ir até o Ibirapuera a pé. Claro. Exato. Salvaguardar as proporções, a gente tem aí Central Park, né? Nova York, onde o adensamento em torno, ele é completamente diferente, né? Total. Ou seja, onde tem realmente um ponto de exceção ali, que é uma qualidade urbanística incrível, você tem ali um dos maiores adensamentos do país inteiro. Então, assim... Tem uma máquina de arrecadação de impostos, Exato. né? Bote um prédio muito alto lá e cobre IPTU devidamente. E né? aqui parece que mais uma vez é o contrário, né? A gente tem Onde tem infra, mora pouca gente. Exato. E a gente tá falando de São Paulo, que é uma das densidades super baixas em relação a todas essas outras cidades, né? Verdade. É uma densidade comparável aí a uma cidade europeia baixa, de 7 pavimentos, como alguns planos urbanísticos limitam, né? E aí a gente vê aquele caos, a gente vê aquele Tetris urbano e passa a sensação de que realmente é uma cidade super mega megalópole, mas em termos de pensamento, em termos de adensamento, realmente é muito baixo ainda. É muito pouco. Tem muita coisa para mudar.
Aliás, até provocando o Nildo, tem várias praças ao redor do Parque do Ibirapuera, que na verdade são retalhos, pedaços que já foram algum dia do parque, e entre um viaduto, uma via expressa, um túnel, foram sobrando, né? Então tem pedaços verdes ali ao longo do MAC, né, do Museu da Arte Contemporânea, da Assembleia Legislativa, tem uns verdes que você não vê ninguém, né? Exato. O Rei Corras, ele fala muito disso, dessa questão dos vazios estratégicos, né? E que esses vazios perto do parque, eles não são estratégicos, né? Você já tem um parque, então assim, são praças completamente inóspitas, né? Por que não criar nessas praças alguns pontos de ativações, né? Eu falo que Bota Wi-Fi, que atrai gente. Pode ser um Wi-Fi com um café, porque Mobiliário não, urbano. sabe? Mobiliário urbano. Eu acho que a gentileza nessas praças. Tem uma praça que tem um chafariz e 2 leões, né? Então, assim, que foi, inclusive, recentemente revitalizada ou fizeram um serviço de paisagismo ali. Sim, a Praça Cidade de Milão. Exatamente. Que é uma praça pouquíssimo frequentada, né? Aliás, eu adoro quando eu vejo esses restauros, a fonte da 9 de julho. A gente restaura lugares que não são de permanência. Exato. E eu acho legal restaurar. Só que por que do lado dessa praça não coloca alguma ativação pública? Esse é o ponto. É que o restauro não é passar tinta, né? O restauro, ele é uma reinserção desse pedaço na malha urbana. É Né? A gente tem que costurar ele novamente. É isso que é um restauro. É muito mais profundo do que pintar de cores, né? É um pouco mais complexo que isso. E não é decorativo, né? O restauro, ele não pode ser só decorativo. Ele não pode ser aquela história da beleza. Ela faz sim, todo sentido quando você insere isso na vida das pessoas. Senão, vira um quadro pendurado na parede. Claro, a beleza sem vida, né? Um lugar lindo que ninguém vai, ninguém né? usa. Tem que fazer sentido, né? Claro. Você comentou, Raul, sobre o recorte do Parque Ibirapuera e tudo mais. Inclusive, no plano original, o edifício do MAC, ele fazia parte do Parque Ibirapuera, né? A 23 de Maio cortou ele, deixou ele completamente isolado do outro lado. Então, isso fez com que a maioria das pessoas não entendessem ele como parte do contexto. E tanto é que durante muitos anos foi o Detran. Né? Ou seja, é um desperdício absurdo um prédio daquela qualidade você colocar aquele uso. Hoje já está de uma forma super diferente, né? A gente tem além do museu, tem os usos ali na cobertura, mas que ele até ainda... então era desocupado, né? Claro, era desocupado, mas ainda tem a cicatriz, ou seja, 23 de Maio passando ali no meio, onde até como ponto também que o Nildo tocou no parque, eu aproveito para falar dele, que a gente tem vários exemplos de cidades onde cicatrizes assim urbanas que passam no meio da cidade, elas foram ou desviadas ou elas foram alojadas em outra cota. Ou seja, por exemplo? Barcelona. Barcelona passou por um processo completamente intenso de reurbanização, impulsionado com as Olimpíadas de 92, com as intervenções ali do plano urbanístico do Cerdá, onde, especificamente falando dessa cicatriz, era a Ronda. Ronda são as vias expressas que eles, enfim, utilizam, como várias cidades, que elas eram na mesma cota da rua, do pedestre. Então, como as marginais, em como São as Paulo. marginais. E ela fazia exatamente o que toda via expressa na cota faz, separava em 2 o mar, né, a área ali ligada ao mar Mediterrâneo do restante da cidade. Então, quando eles passaram pelo plano urbanístico, eles simplesmente estudaram a cidade muito em corte e fizeram realmente o rebaixamento dessas rondas. Então, ela deixou de ser uma cicatriz como a 23 de Maio representa em relação ao Parque Ibirapuera, né? Fazendo o link. Então, no fim das contas, a gente tem um processo ali longo, um processo de anos, só que hoje, depois também consolidado, a gente nem percebe que a Ronda está passando, continua com o uso urbanístico, ou seja, ela é muito importante para a cidade, mas ao mesmo tempo ela está resolvida, né? Deixa de ser um obstáculo. Totalmente. Você tem pessoas passando de sunga e biquíni ali em cima na avenida em direção à praia e por baixo passando transversalmente
realmente uma quantidade de automóveis, assim, brutal. Isso tem no Central Park também. Eixos que cortam o Central Park, que você deixa o Central Park viver e os eixos de carro por baixo. Isso, né? Entender a cidade um pouco como camadas, né? Ou seja, e deixar de entender que o carro tem que estar em nível, ou que ele é o mais importante, ou que andar mais rápido de carro é melhor. Muito pelo contrário, né? Os carros têm que sumir. Tem que ser menos visíveis. É. Nildo, você tá com a tua listinha. Eu não paro. Pena que não seja gravado. Se fosse YouTube, a gente ia começar a rir. Ainda bem que é áudio. Mas o Nildo está aqui com uma listinha. Por favor. Bom, o meu terceiro sonho é transformar a recuperação dos rios Pinheiros e Tietê, que cortam a cidade, numa orla. Como aconteceu, por exemplo, no córrego de Seul, né? E a gente melhorar as condições ambientais, estimular o uso pela população, por comércio. E tem, inclusive, um projeto de hidroanel em que a gente faz um pouco disso que o Flavinho falou agora, de tirar a possibilidade do carro, desafogar essas marginais, criar um eixo de circulação também pelos rios, né? Recuperando esses rios e criar ali em volta realmente uma orla que as pessoas usem. São Paulo não tem mar. A gente vive numa selva de pedras. São Paulo não tem água Exato. limpa. Não tem um lago no meio da cidade que as pessoas se reúnam, né? Exato. Então, eu acho que é criar nesses eixos, né, esses eixos pluviais, uma orla e um espaço realmente doado para a cidade, né, em que as pessoas vão ali para tomar uma cerveja, para tomar um vinho, como aconteceu em Seul. Em Seul tinha exatamente o mesmo desafio. A gente tinha um córrego soterrado, praticamente, e eles conseguiram recuperar. Foram anos, né, de 20 a 30 anos para conseguir recuperar. E recuperou. Hoje é um dos pontos mais bonitos da cidade. Né? A gente tem exemplos aí que a proximidade de cidade, onde a proximidade da água realmente cria uma sensação de bem-estar inigualável, assim, né? Falando um pouco de exemplos brasileiros, a gente tem aí a própria Belo Horizonte, né? Você tem a região de Pampulha, né? Onde, claro, de novo, a gente falando de arquitetura tem sempre uma notoriedade importante pra gente, né? Por uma questão óbvia, mas puxando o gancho da água, realmente é importante. Você tem alguns outros exemplos também, sei lá, por exemplo, em Lausanne, na Suíça, onde tem o Lago Le Mans, que é super importante para a cidade. Eles fazem comemorações, as festas, tudo em volta do lago. Então, realmente é importante esse contato. E São Paulo parece que, mais uma vez, ao contrário... os nossos rios são lixos, né? Nós são temos poluídos. 400 córregos canalizados. Aliás, a gente, né, no caminho pra cá, a gente passa muito pelas marginais, né? E você vai realmente presenciando de uma forma com um aperto no coração o que acontece de fato. Ou seja, o rio é poluído, a gente não respeitou a questão hídrica, ou seja, os alagamentos são constantes. As margens. Né? Ou seja, ocupa as margens e depois reclama que alaga. Ou seja, é uma questão óbvia que isso acontece. O plano hídrico, como o Nildo falou, é super importante, né, para resgatar esse rio, você tem um certo contato com ele. E também por uma questão de escoamento. E fazer com que, assim, um elemento natural pré-existente seja referência para uma cidade, né? Em São Paulo é muito difícil a gente se orientar por elementos naturais, né? Seja até olhando muito do alto, num topo de um edifício, até num avião, né? Congonhas que você praticamente pousa na avenida, Você não se orienta. Você não tem orientação, você não sabe o que é o que, onde é o norte, o relevo, os rios, o que acontece na cidade. É um grande Tetris, é uma massa, onde em várias outras cidades, onde planos urbanísticos foram respeitados e são levados a sério, isso não acontece, né? Por exemplo, você está chegando em Paris, você sabe onde é La Défense. Você sabe exatamente que ali é a região mais adensada, né? De novo, a gente estava falando de Manhattan, Nova York. Você sabe que ali tem um ponto de exceção. Você vê algumas áreas que são mais adensadas, menos, tem uma lógica. São Paulo é tudo muito igual, né? E é até engraçado falar isso, porque a gente fala que é tão diferente às vezes, né? É tudo tão contrastante, mas olhando de cima, ironicamente, é tudo igual. É muito parecido. A Vila Mascote, Santana, o Tremembé e a Saúde e o Jabaquara... Exato. Tem conjuntos habitacionais iguais, prédios muito parecidos, confundem. muros, grades, tudo Exato. igualzinho. E isso faz com que a nossa cidade não tenha identidade.
né? Ou seja, a gente fica procurando uma coisa para colocar num cartão postal. Qual que é o cartão postal da cidade de São Paulo? É um elemento produzido, é uma ponte, é um prédio, sabe? Museu. É um museu. Cadê o cartão postal, né? Tudo bem, né? A gente não tá fazendo uma comparação com o Rio de Janeiro, que a natureza é absurdamente presente. Mas cadê a identidade da cidade, né? Quando você fala assim, você pensa numa cidade... Essa cidade tem cara do quê? Né? São Paulo é um pouco difícil você definir. E tem um impacto para a autoestima enorme, né? Se você não consegue se reconhecer em algo belo, prazeroso. Quando você não se reconhece, de uma certa maneira, você faz minimamente, mais ou menos, uma ação para se reconhecer naquela cidade. Então, é uma tentativa das pessoas, enfim, se diferenciar e acaba sendo numa mesma rua ou numa mesma avenida um pastiche, uma série de coleções diversas de propostas, e eu acho que isso é ruim. É ruim porque, no fim das contas, não tem identidade. Eu não estou falando que a gente deveria ter uma nova Brasília ou deveria ter uma censura de fachada, né? Como Warchavski enfrentou na época de fazer a casa modernista, mas que realmente deveria ter um pouco mais de atuação cuidado na qualidade e na estética final da cidade mesmo. Eu sinto que se busca muito essa conexão da natureza hoje em dia, né? As varandas, elas estão cada vez mais cheias de plantas, né? Os apartamentos e por aí vai. E a gente não está refletindo isso na cidade, né? Então, e quando reflete de uma forma muito tímida e descuidadosa, né? É simplesmente plantando mais uma árvore, simplesmente plantando mais uma plantinha na esquina, asfixiada entre muretas, entendeu? Eu acho que o que falta, e a ideia dessa história da gente rever um pouco da margem do Rio Pinheiros e Tietê, é a gente repensar muito também essa nossa conexão com a natureza, com o verde, mas através de um plano de planejamento urbano e paisagístico extremamente natural, né? E que a gente valorize mesmo o que vem e o que corta a nossa cidade, né? Esse rio, ele nasce potável, né? Os dois nascem potáveis, né? Então, o que é que acontece? Eles ainda nascem, eles ainda nascem. Isso pra mim é o maior choque. Então, o que é que acontece com ele, que a gente deixa ele morrer no meio da nossa cidade, né? E assim, a gente tá falando muito assim das críticas, né? E de novo, eu acho que quando a gente se depara com uma situação que a gente não tá de acordo, a gente vai um pouco buscar as referências, né? Quantos e quantos rios em cidades passaram por despoluição, né? O que era o Tâmisa na cidade de Londres durante muitos anos, e eles conseguiram... Durante mais de 100 anos, Exato. Né? Assustador, né? O que eles conseguiram fazer com a despoluição e a reintegração desse rio na cidade, ou seja, um belvedere completo, né? Você tá ali isso impulsionou uma série de intervenções urbanísticas e mercado imobiliário que aquilo ali se transformou completamente. Dos metros quadrados mais valiosos de Londres. Exato. É mesmo. Então, a gente realmente tem que olhar os exemplos. A gente precisa fazer o PIB voltar a crescer, devia ser devia ser um tema muito importante, né, no Brasil de hoje, na São Paulo de hoje, criar áreas que atraem investimentos, né? Total. Exato. Em Seul, eles fizeram, para ter a viabilidade econômica, eles fizeram regiões na beira, foram vendidas para iniciativa privada, e com esse dinheiro eles conseguiram recuperar todo o córrego. Então, assim, não é difícil. Eles rezonearam, né? Aliás, Madrid fez isso agora com Manzanares, né? Então, assim, não é difícil. Não é impossível, é difícil, não é impossível, né? Me corrigindo. A questão da orientação da cidade é muito importante por uma questão de identidade, né? As pessoas se deslocam na cidade a partir de referências. E o que é muito comum aqui em São Paulo acontecer, eu não sei se acontece com os amigos de vocês também, com vocês, é assim, se eu não ligar o Waze, eu não sei chegar. É assim, você não sabe, não tem uma orientação macro de o que tá aonde. É uma grande massa e você vai cortando essa massa, não tem uma lógica, né? Então, eu acho que os elementos naturais realmente eles contribuiriam para isso. Claro, a gente não está falando de coisas imediatas,
né? A gente não está falando de coisas extremamente fáceis, tem uma série de questões para acontecer, não só politicamente, economicamente, urbanisticamente, durante um processo. O que, como vocês dois, eu também sou otimista, nos leva a crer que uma hora isso vai acontecer. Não tem como ser diferente, ou seja, não tem uma outra opção para se melhorar uma qualidade urbana sem integrar rios, sem fazer espaço vazio, sem ter um controle maior em cima do que de fato vai ser construído. Não tem outra receita, né? A gente tem exemplos para isso. Então, quando isso vai acontecer? Essa é a grande pergunta. Agora, o que é isso? Não tem outra alternativa. Ou seja, não vão inventar vai descer uma nave espacial e vai falar, a partir de hoje a gente vai viver dessa forma, exato, que é muito melhor. Não, a gente já sabe o que tem que fazer. A gente tem a receita e a gente tem os ingredientes. Vamos fazer esse bolo aí. Então, e uma última pergunta aí com essa nota otimista. Vocês, voltando ao começo, né, eu comentei que vocês já eram muito bem-sucedidos e premiados, apesar da idade, mas especialmente com clientes privados. O que faltaria, ou que vocês desejariam, para também poderem contribuir ou com o debate público ou em projetar aí na escala urbana para governos e afins? O que falta? Eu acho que falta primeiro ponto, uma análise crítica, sabe? Como eu falei no começo, às vezes eu me deparo com algumas situações bem eurocêntricas ainda, sabe? Na arquitetura de interiores, na arquitetura de fachadas. E foi criado em São Paulo uma cultura de isolamento muito grande, né? Então, o cliente privado, particular no caso, ele precisa mudar essa cultura de isolamento. Mas né? você gostaria de trabalhar para o governo ou gostaria de fazer alguma obra aí de grande escala? Com certeza. Eu acho que, como a gente falou, a beleza tem que estar em todos os lugares. E o desafio, por maior que seja, independente se ele é grande ou não, se a gente estuda e usa da sensibilidade, que nem eu falei no começo, dá para fazer um projeto muito bom. A diferença é que, por exemplo, projetar uma sala, eu consigo projetar sozinho. E projetar um espaço público, eu preciso de auxiliares. Mas como eu também falei, eu acho que o futuro é colaborativo, né? Eu acho que se a gente senta e faz junto um projeto com uma série de ideias e pensando sempre nessa história de integração da cidade, partindo já do projeto, acho que tá tudo certo. Tanto é que, assim, para intervenções maiores em espaço público se costuma fazer concursos ou licitações, onde a complementariedade dos papéis envolvidos ali é total, ou seja, você precisa de uma equipe de especialistas para que, de fato, aquilo seja levado à frente, não só o arquiteto, né? Tem uma série de complexidades que realmente tem que fazer parte daquela questão. O que, respondendo a sua pergunta também, como o Nildo respondeu, sim. Tenho aí no portfólio algumas experiências de concursos que eu participei junto com alguns outros escritórios, desde muito novo. MMBB foi um dos primeiros que eu participei, e a experiência que eu tenho, ou que eu vi desde, sei lá, a gente está falando de 15 anos atrás, que é tudo muito incerto, ou seja, a gente recebe um edital, você faz uma proposta, tem um esforço grande ali, não só de arquitetos, mas como complementares também, né? A gente soma na equipe pessoas do sistema viário, sistema hídrico, calculistas da parte da estrutura, consultores dos mais variados, e no final das contas tem lá o julgamento, né? E eu mesmo presenciei na pele 2 vezes e já vi vários colegas acontecendo também, que isso não é levado a cabo, ou seja... Você vence, ganha o prêmio, tira foto e a obra jamais sai. Exato. Eu tenho amigos, inclusive, que abriram, na época, muito jovens, escritórios especificamente porque ganharam um concurso. Então tem lá uma promessa de contrato, você tem um tempo de trabalho, então tem um ingresso garantido que por um tempo você fala, poxa, vou montar a estrutura. E degringolou. Então, não acontece. Então, é uma incerteza grande. A gente fica um pouco inseguro nesse sentido. Mas vontade não falta, tá? A gente acaba indo pro privado um pouco porque é uma coisa...
Aquela história do boleto que a gente falou no funciona. começo, sabe? Funciona. E, de fato, como o Nildo falou, eu acho que tem essa cultura do isolamento, né? Problema social agrava muito e impulsiona muito esse tipo de postura, mas o isolamento, ele é muito presente na cabeça, né, do cliente privado. E é uma pena. E eu acho que isso só vai mudar de fora para dentro. Sabe, a questão de... Convencer culturalmente que ele não precisa ter um muro de 300 metros de altura na frente da casa dele, que a segurança se faz pelas próprias pessoas e não precisa ter ali metralhadoras ou guaritas na porta. É um pouco ao contrário. Ao invés de se armar tanto... Os olhos na rua. Os olhos na rua. Jane Jacobs, que você sempre cita e eu conheço e gosto muito também. Eu acho que é um pouco por aí. Vontade, sim. Faria, já. Mas tem uma série de fatores aí que nos deixa um pouco pensativos, né? Então, ouvintes de São Paulo Sonha, especialmente os ligados à política, partidos, vereadores, o Poder Judiciário, tribunais de contas, continuidade é fundamental. Não adianta fazer concurso, se escolher um projeto lindo, transformador, que a cada 4 anos esses projetos lindos vão para um enorme armário com 500 gavetas de projetos aí pegando poeira. Acho que a gente termina o podcast de hoje com essa lembrança. Tem muita gente talentosa e com vontade de transformar a cidade. Há dezenas, centenas de espaços da cidade pedindo intervenções, às vezes bastante pequenas. Talvez esse seja o problema, né? Não vão render obras milionárias, as empreiteiras não vão ficar loucas para colocar banquinhos on coworking numa pracinha ao redor do Ibirapuera. Mas, de novo, essas obras têm que sair do papel. Algum tipo de continuidade, pelo amor de Deus, tem que sair. Mais uma vez, super obrigado ao Flávio Castro. Obrigado você. Ao Nildo José. Também. E até semana que vem. Até mais. Muito bem, obrigado. Obrigado, pessoal.